Agora é a nossa 13ª atividade, se chama a equilibrista. Nesse caso, você vai precisar de um objeto e eu utilizei aqui um Lego, mas você poderia usar qualquer objeto como uma tinta, guache ou então uma caixinha de fósforo. E aí cada criança vai ganhar um. Então, prof. E a ideia agora é o seguinte, vai dançar livre no espaço e agora a criança já vai ter mais repertório, ela já fez várias atividades, então ela não pode mais estar dançando assim, ela já tem que ter explorado mais partes do corpo, já tem que colocar mais sentimento nessa coreografia, então ela já despertou nela mais possibilidades de criação. Você não pode permitir que essa criança fique fazendo a mesma coisa que o ano passado ela fazia, ela tem que desabrochar para que ela possa estar estimulando essa habilidade, senão não faz sentido. Essas atividades elas não são só por fazer, elas precisam ser olhadas com atenção para que ela vá desenvolvendo essa habilidade pouco a pouco. Então ela vai estar com o legozinho lá, dançando, quando a prof parar a música, você vai sugerir uma parte do corpo que ela tem que equilibrar. E aí pode ser a mão, eu começo assim, começo da cabeça até chegar no pé, para que ela consiga equilibrar em várias partes do corpo. E aí depois ela volta a dançar e volta a equilibrar. Volta a dançar, volta a equilibrar. Capite? Deu pra entender? Equilibrando na cabeça. Isso, vai caminhando. Isso, e agora em níveis mais profundos você pode dançar. Vai ter que equilibrar na mão, na parte superior. Isso, vai caminhando. Ótimo. E agora vamos trocar, outra mão. Costas. Tem que equilibrar nas costas. Dá um jeito. Caminha, tem que se deslocar primeiro. É a forma mais simples é se deslocando. E agora dança. Para vocês, como é que foi isso aí? Ah, a parte das costas foi mais difícil. Foi. E aí a gente vai dificultando. Então a gente faz assim. Primeiro parado, se você sente que a criança tem muito desequilíbrio, paradinho, tem que equilibrar. Começa a se deslocar. Conseguiu fazer o deslocamento bem tranquilo? Começa a dançar. A gente vai aumentando o grau de dificuldade. E obviamente as partes do corpo vão ficando mais difíceis também. Use sua criatividade para usar outras partes e possibilitar as suas alunas e os seus alunos desenvolver tanto a expressão quanto outras habilidades, quanto equilíbrio, coordenação motora. Todas essas atividades, gente, elas são especificamente de expressão corporal. Contudo, uma atividade dessa, o que você acha que desenvolveu além da expressão corporal? Acho que para pensar como você deve fazer para Resolver problemas, então olha aí. E aí, prof, o que você acha que fora a expressão ajudou a você, a criança, a se desenvolver? Noção de equilíbrio, né? Que você tem que equilibrar. Também, né? Muito bem, a ideia é o quê? Justamente isso, fazer a criança pensar naquela parte do corpo. E também coordenar tudo isso, porque é mais de uma coisa sendo feita. Olha quantas coisas legais a gente está estimulando para nossas crianças. A 14ª, o objeto e eu. Agora, você precisa falar para o seu aluno a seguinte ordem.
escolha um objeto da sua preferência que esteja na sala. Então, eu já adiantei as meninas e cada uma trouxe um objeto escolhido. Então, a garrafinha e a jarra. Eu vou colocar uma música e adivinha o que vai ter que ser feito? Você tem que dançar com o seu objeto. Primeiro a gente vai aprender a dançar sozinha, a se encontrar consigo, a entender você, a música. Agora você tem um objeto, então a ideia é você trazer essa música e dançar junto com ele. O que você pode fazer com esse objeto? Ao final de contas, a gente pode dançar muitas vezes com alguma coisa, um guarda-chuva, uma boneca, uma estrela, uma flor. Então a ideia é de preparar essa criança para já estar dançando com alguma coisa no palco. Profs hoje. Gente, a ideia é o quê? Explorar esse objeto, tá? Então fazer essa criança fazer só com uma mão, fazer só com a outra mão, colocar no chão, fazer movimentos no chão, então dar possibilidades para essa criança usar esse objeto das diferentes formas que possa ser utilizado, tá? Vai ser assim, às vezes vai acontecer de ter uns objetos muito estranhos, mas a ideia é o quê? Criar com esse objeto, tá? Então o seu estímulo é assim, ó, ok, vamos mudar de mão então. Se você percebe que está sempre do mesmo jeito, a criança ficou sem criatividade, vamos colocar na outra mão, vamos colocar no chão, vamos deitar e segurar ela com o objeto no chão, para que ela possa ir pensando em possibilidades diferentes e não sempre igual. Porque se eu fico só igual, isso aqui não me traz absolutamente nada. Tanto, nem motor, nem cognitivo. Então a ideia é estimular essa criança. A intenção sua precisa ser estar motivando essa criança para ela ir usando de todas as formas possíveis de mudança de movimento. Muito obrigada, meninas. 15ª atividade. Agora a gente vai fazer o seguinte: as meninas vão ter que andar. Seus alunos, a ordem é o seguinte: todos andando pela sala. E você vai falar a direção, se é para frente, se é para trás ou se é para um lado. Então a sua ordem é dizer assim: caminha para frente, caminha para trás ou para o lado. E aí você vai falar um passo de balé. E essa pessoa e as crianças, elas precisam se deslocar fazendo esse movimento na direção que você pedir, ok? Não tem música essa atividade. A ideia é relembrar dos passos, dos movimentos e trabalhar essa questão da lateralidade da criança, se eu vou para frente, para o lado, e ainda coordenar com o movimento. Bora? Vamos lá? Eu vou ficar aqui e agora eu gostaria que vocês caminhassem de lado. Todo mundo caminhando de ladinho. Isso. E agora você vai caminhando de ladinho e você vai ter que fazer os movimentos de bailarina de braço. E caminhando de lado e fazendo os movimentos de balé. Vai copiando aí da prof, vai caminhando de lado e tem que ir fazendo os movimentos. Lembrando de quais são esses movimentos. Isso. Só que agora muda, vai pro outro lado. Vamos mudar pro outro lado e vai fazendo os movimentos de braço. Isso. Lembra dos arabesques? Podemos fazer os arabesques, linhas alongadas, terceiros. Isso. Agora vamos de frente. Caminhando de frente, volta, centra. Que isso acaba mexendo um pouquinho com o nosso labirinto. Então reconecta, volta a caminhar de frente. Isso. Agora você tem que fazer um skip de frente. Então você vai fazendo skip de frente. Isso. Vai lá, vai saltitando, bailarinas. Isso, vai lá. Muito bom. Agora, vai caminhando de costas, volta seu labirinto, devagar, vai bater, vai bater.
Ó, nessa hora precisa ser estimulado, né, a nossa visão periférica. Não precisa nem olhar para o lado, mas analisa que você precisa não bater ninguém, para cuidar para não bater ninguém. Isso. Agora você tem que fazer um galope de costas. Como que você faria um galope de costas? Vai lá, dá um jeito de aprender. Volta pra câmera, volta pra câmera. Vai lá, isso aí. Vai lá. Mais difícil, não tem É difícil mesmo, vai lá. Volta a caminhar de frente. Vai lá, se organiza novamente, percebe o seu corpo. Respira, deixa a criança voltar, porque isso desconstrói um pouco. Isso, agora vai de lado de novo, vai de lado. E agora você tem que fazer. Quem dá uma ideia que tem que fazer de lado aí? Não vai legal, tem que ser outra coisa. Giros de lado, então. Piquê, faz piquezinho. Piquê só, piquê só. Isso, vai fazendo piquê só. Ótimo. E aí pro outro lado. Volta sempre repetir pro outro lado. Muito bem. O que acontece? Você pode aproveitar essa atividade e deixar explorar muitos passos. Fazer as crianças perceberem como a gente pode executar o mesmo movimento para várias direções. Isso vai desconstruir, porque vai trazer uma dificuldade. Meu Deus, eu tenho que ir para trás agora fazendo o movimento. Agora eu tenho que ir para o lado. E a ideia é essa mesmo. Se fosse para ser fácil, a gente mandava só fazer de frente. E a ideia é fazer tudo isso acontecer. E aqui eu tenho propositalmente, eu trouxe propositalmente algumas profs que já dançam balé e também uma pessoa que não dança, nunca dançou balé. E a ideia é o quê? Propor para você que todo mundo pode realizar essas atividades. Não precisa ser bailarinos ou alguém que já conhece, mas propor que todas as pessoas elas conseguem realizar as atividades. Às vezes você vai ter que mostrar. Então, por exemplo, se é um grupo que nunca viveu o que é o skip, você vai ter que mostrar o skip para essa pessoa fazer, né? Nesse caso, algumas já sabiam e outras não. Então, a ideia foi que elas tivessem essa descoberta juntas e fizessem essa sinergia acontecer. Mas se é um grupo que nenhuma das pessoas sabe, nenhuma das crianças sabe executar o movimento, você precisa mostrar o movimento para que elas possam executar. E caso elas já são familiarizadas a esse movimento, deixar que elas lembrem e tentem executar. Obrigada!